Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que foram discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Pesquisa lista os países da América Latina com as maiores e as menores taxas de fecundidade. Prefeitura de Taubaté anuncia mudança na localização de radares. Brasil é o 8º país que mais polui mares com plástico no mundo. Senhores abre 150 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas e também a previsão do tempo. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Ontem, terça-feira, tivemos sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. Por isso, agora vamos às informações com o repórter Lincoln Santiago. 2 vetos totais do prefeito José Saldi foram discutidos na sessão desta terça-feira, dia 5. O primeiro deles foi ao projeto de lei de autoria do vereador João Henrique Dentinho, que institui o Portal dos Raros em Taubaté. O prefeito José Saldi alegou que esse tipo de proposta seria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, pois estabelece atribuições para órgão da administração. Além disso, o projeto não indica de forma direta a fonte de custeio para a implantação do portal. O segundo veto foi ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Gessé Silva, que permite a construção de abrigos abertos nas áreas de recuo obrigatório em toda a atestada do lote. Em sua justificativa, o prefeito apontou que nas audiências públicas realizadas, requisito obrigatório para esse tipo de proposta, foram debatidos assuntos gerais sobre o Código de Obras do município e não especificamente sobre o tema, como pede a legislação. Os vetos foram rejeitados pelos vereadores e aguardam a promulgação do presidente da Câmara para entrar em vigor. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E daqui a pouquinho a gente volta a falar da sessão ordinária de ontem para você conhecer os demais projetos aprovados durante a sessão. E damos sequência ao Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com um movimento bastante intenso, sentido Taubaté. Além disso, o motorista precisa de atenção em razão da neblina na estrada, principalmente no trecho de Serra. A chegada a Campos do Jordão tem chuva. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem trânsito mais intenso na saída de Taubaté e também na saída de Ubatuba. Não há neblina e a pista está seca. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. O primeiro deles é no quilômetro 137 a 139, altura de Eugênio de Melo. O outro ponto de congestionamento é no quilômetro 144, na altura da Vila Industrial, em razão do excesso de veículos na pista. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, altura de Taubaté. A pista que o telespectador vê do lado direito da tela vai sentido Rio de Janeiro e o lado esquerdo sentido São Paulo. O trânsito é bastante intenso, porém sem registro de lentidão ou de congestionamento. As imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Em Taubaté, o viaduto Vereador Fábio Bueno Patrício, conhecido como Viaduto Torto, está interditado para continuidade das obras de recuperação e melhorias. A previsão é que a liberação aconteça até o dia 12 de novembro. E hoje nós damos continuidade à série de entrevistas com os 5 novos vereadores eleitos para a legislatura que se inicia no dia 1º de janeiro de 2025. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta teremos a entrevista com Isaac do Carmo. Não saia daí, voltamos em instantes.
olá, estamos de volta com a nossa programação e na entrevista de hoje nós recebemos Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo, conhecido como Isaac do Carmo, eleito vereador pelo PT para a próxima legislatura. Isaac, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, Ana Laura. Quero também aqui desejar um bom dia a todos que nos acompanham na TV Câmara. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho das perspectivas do nosso mandato. Essa é uma oportunidade, né, para que os nossos telespectadores conheçam quem é Isaac do Carmo. E quem é, afinal de contas, o vereador que assume a partir do dia 1º de janeiro de 2025? Bom, eu tenho uma história com a cidade de Taubaté muito importante, né? Eu sou nascido em São Paulo, na capital, né? Paulista, e vim para Taubaté aos 14 anos. Né? Taubaté foi a cidade que me deu a oportunidade de tudo que eu conquistei na minha vida até hoje, né? Então eu começo o meu primeiro emprego como vendedor de calçados na Sapataria Regina aos 15 anos de idade. Em 1997 eu consigo ingressar na Volkswagen, né? Na época com 22 anos. E ali mudou toda a minha trajetória de vida, política especialmente, porque com 24 anos eu fui eleito já dirigente sindical, né? E aos 28 anos eu fui eleito vice-presidente do sindicato, aos 32 anos presidente do sindicato, a qual eu fiquei do período de 2007 a 2013 à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, né? E eu tive a oportunidade de 2012 ser candidato a prefeito na cidade. Num momento muito parecido com o que nós estamos vivendo agora, havia um descrédito muito grande da política na cidade, uma perspectiva de novas lideranças surgirem. O PT fazia 16 anos que não lançava uma candidatura própria na cidade de Taubaté, e eu comecei uma campanha com 2% dos votos, fui ao segundo turno, terminei o primeiro turno com 26% dos votos e terminei o segundo com 38% dos votos. Uma campanha muito bonita naquele período, né? Posteriormente, eu saio candidato a prefeito de novo em 2016, mas em um momento muito difícil do Partido dos Trabalhadores, o qual sou filiado desde 2003, portanto há 21 anos. E tomei uma decisão em 2015 também que mudou muito a minha vida profissional. Eu saí da Volkswagen e comecei a advogar, né? Então, tenho um escritório de advocacia, que é minha especialidade, é a área de direito do trabalho, direito previdenciário. Sou pós-graduado também em gestão pública, né? E aí, de 2016 até o ano de 2024, eu dediquei exclusivamente a minha vida ao escritório, para consolidar. Eu tenho mais 2 sócios, tenho funcionários. E quando veio a eleição esse ano, veio um pedido muito forte das pessoas que sempre estiveram comigo ao longo de toda a minha trajetória, seja da política sindical, seja da política partidária, de que era necessário a gente colocar o nome à disposição do partido para que a gente pudesse voltar à Câmara Municipal de Taubaté. A estratégia principal do PT, que a gente já vinha dialogando desde o ano passado, era de que o partido não poderia encerrar essa eleição sem ter novamente uma cadeira na Câmara, dada a necessidade da gente fazer a discussão política da cidade, olhar para aquilo que a cidade precisa do ponto de vista de desenvolvimento econômico. E, graças a Deus, deu certo. Fui eleito com 2.400 votos e com muita felicidade, com muito orgulho, com muita vontade de ajudar a cidade de Taubaté novamente. Posso dizer que estou muito bem preparado para fazer um grande mandato em benefício da nossa cidade. E eu falo ajudar a cidade novamente porque no período que eu fui presidente do sindicato, foi o melhor período da categoria metalúrgica de Taubaté. A gente chegou a 23 mil trabalhadores na base, com acordos importantes, investimentos em carros novos na Volks. O Gol e o Voyage, o Up, foram carros que passaram por uma negociação diretamente comigo no período que eu estive à frente do sindicato. E agora, com toda essa experiência que a gente tem, vamos poder contribuir bastante com a cidade de Taubaté. E ainda pensando nessa fase aí, como metalúrgico, de que forma surgiu aí essa vontade, esse desejo de atuar na liderança sindical? Então, foi uma coisa assim muito rápida, né? Antes de entrar na Volks, eu trabalhei um ano no Sindicato Metalúrgico de Taubaté, na área, inclusive, de comunicação, né? E ali eu fazia os chamados clippings, né? Que era ler os jornais que tinha na cidade, na região, fazia um resumo daquilo que era importante do ponto de vista político para a direção executiva, e essas leituras diárias foram mudando um pouco minha concepção do ponto de vista de entender a política, né? Quando eu entro na Volks em 97, eu já vim um pouco, eu até brinco, né, contaminado com a política sindical pelo período que eu fiquei lá, e rapidamente eu surgi como uma liderança no meu setor de trabalho, que era na armação. Minha profissão era ponteador, né? Tenho muito orgulho da minha história dentro da Volkswagen.
E eu lembro que muitos amigos falavam assim, pô, mas você com 2 anos de voo vai fazer parte do sindicato já, com 24 anos. O normal é que a pessoa vai para o sindicato, se pegar o perfil do dirigente sindical, muito próximo à aposentadoria. Eu não, eu tive esse estímulo, essa vontade de querer fazer as coisas, e o movimento sindical foi importante também porque me levou a fazer a faculdade de Direito aqui na Unital, né, para que eu pudesse me preparar melhor para representar os trabalhadores. E aí foi eu falo assim, uma condição natural, mas eu me preparei muito para chegar a vice-presidente do sindicato, para chegar a presidente do sindicato, porque eu acho que tudo que você faz tem que fazer com muita paixão, né, eu sempre falo isso. E eu acho que essa paixão que eu sempre dediquei àquilo que eu faço me tornou uma referência muito rápida no movimento sindical, inclusive até hoje, porque dos meus 2.400 votos, eu tive em 100% das urnas, eu tive 93% dos votos, eu tive 100% dos meus votos em 93% das urnas de Taubaté. Então, é uma votação muito espalhada, que é uma votação que eu tenho uma relação muito forte ainda com a categoria metalúrgica. Eu sou assessor jurídico também do Sindicato Metalúrgico desde 2017, né? Então, assim, a minha trajetória política, seja ela no PT, seja ela no movimento sindical, eu devo muito à minha categoria, muito aos sindicatos metalúrgicos enquanto instituição, mas especialmente aos metalúrgicos de Taubaté. Isaac, os nossos telespectadores já estão interagindo aqui conosco. Inclusive, eu quero lembrar você que nos assiste que você pode mandar a sua mensagem, também a sua pergunta para o Isaac do Carmo. Entre em contato conosco, nosso WhatsApp é o 3625-9525. Você pode mandar também a sua mensagem pelo nosso YouTube, _TVC Taubaté, e também no Facebook da Câmara de Taubaté. E nós recebemos aqui uma mensagem da Cris Grace, que ela diz: bom dia, muito importante um vereador do PT e da esquerda na Câmara Municipal. Teremos, portanto, um certo equilíbrio ideológico que valoriza a nossa democracia. E aí eu queria te perguntar de que forma termos aí um vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores contribui para essa diversidade de pautas aqui na Câmara. Primeiro, agradecer aqui a Cris Grace, minha companheira de partido, né? Companheira Cris Grace, inclusive, que ontem fez aniversário, então aproveito e desejo a ela felicidades, né? Corintiana também. E, sem dúvida alguma, aquilo que a gente já discutia no Partido dos Trabalhadores, como eu disse inicialmente no ano passado, nós vimos a importância de ter um mandato do PT na Câmara. Eu digo muito menos na discussão de pauta ideológica, mas o mais importante que a gente percebe é que a cidade de Taubaté, ao longo dos períodos que nós tivemos o governo federal do PT, ela se apropriou muito pouco dos investimentos que o governo federal apresenta para as cidades, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa oportunidade, a gente debater os investimentos do governo federal em Taubaté, cobrar o executivo para que ele faça projetos e busque esses investimentos para a cidade. Um grande exemplo, por exemplo, esse ano, o governo federal do presidente Lula lançou 100 escolas técnicas do governo federal de ensino profissionalizante. Nossa cidade não fez projeto. E aí você tem estruturas da cidade que poderiam trazer esses projetos, como exemplo, os SEDES na região do Bonfim, né, da SECAP, a antiga DPM. Ali você poderia... SEDES não, desculpa, a DPM, né, que tem um projeto de seu novo SEDES lá, mas é uma área que abriria a oportunidade de ter uma escola técnica do governo federal, num bairro periférico, extremamente carente, que precisa cuidar melhor dos seus jovens ali naquela região. Então, é esse nível de debate que a gente quer fazer, inclusive com as questões, por exemplo, de obras do parque. Nós temos problemas de enchente na cidade e que a gente perde muita oportunidade de apresentar projeto do plano de aceleração do crescimento do governo federal do presidente Lula, porque são obras caras. Taubaté tem uma necessidade de ter esses investimentos, seja do governo do estado ou do governo federal, porque a cidade não tem recursos para solucionar esses problemas sérios. Então, a gente quer, com esse mandato, contribuir com esse debate na Câmara, mas aquilo que eu falo, será um mandato de oposição ao prefeito eleito Sérgio Vitor, que a gente deseja boa sorte, mas também será um mandato de muita responsabilidade com a cidade e buscar abrir as portas do governo federal efetivamente para a nossa cidade. Então, para a gente entender, o senhor, como representante do Poder Legislativo, vai atuar de maneira a cobrar o Executivo que esteja aí sempre atento, pleiteando as propostas, os planos do governo federal. Sim, não só cobrar, mas eu tenho dito que o vereador hoje, Taubaté é uma cidade muito grande, né? Então, o vereador, ele tem a capacidade e a oportunidade de ampliar as suas relações. Então, eu tenho uma relação muito forte com o governo federal, com o próprio presidente Lula, com o ministro Alexandre Padilha, com o ministro de Relações Institucionais, com o ministro Luiz Marinho, que é uma grande referência para mim desde a época do movimento sindical.
Então, assim, o vereador ele pode também abrir essas portas, buscar esses investimentos e, é lógico, debater com o Poder Executivo local a importância de trazer esses investimentos. Então, a gente quer ter um mandato muito mais voltado não só para a fiscalização do Executivo, mas também propor, trazer oportunidades para que o próprio prefeito possa ajudar a cidade nesses investimentos. Então, essa tem sido uma pauta muito grande que a gente discutiu ao longo do período meu de pré-campanha e campanha, junto com os apoiadores, com os eleitores. E uma outra grande discussão que eu quero fazer na Câmara é a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade. E durante a campanha eu fazia muito comparativo o seguinte: quando eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Taubaté, do período de 2007 a 2013, nós chegamos ali em 2011, 2012 com 23 mil metalúrgicos. Sorocaba tinha 27 mil metalúrgicos. Hoje Sorocaba tem 48 mil metalúrgicos, Taubaté tem 13 mil. Então não é uma crise econômica no país que fez a cidade perder emprego. Para mim é uma percepção clara de falta de desenvolvimento econômico da cidade, falta de planejamento da cidade, falta de um plano diretor, falta, por exemplo, de infraestrutura. A gente tem ali o distrito do Piracangaguá, que as empresas que estão ali alocadas, elas pagam recursos próprios para tirar o esgoto das fábricas. Nós não temos rede de esgoto, que é um absurdo. Com certeza, esse é um pleito, inclusive, há muitos anos dos sindicatos metalúrgicos, junto com as empresas da região, que a cidade esquece. O prefeito eleito Sérgio Vitor, eu acompanhei os debates dele, ele falou muito sobre isso. Então, a gente espera realmente solucionar esses problemas de infraestrutura para que a cidade possa receber investimentos. E um outro ponto importante que eu debati durante a campanha é a questão LG em Taubaté. A empresa LG é uma empresa que teve uma área doada em 1997 pelo município. Na época, ela dizia que chegaria a gerar 10 mil empregos. No seu auge, gerou algo em torno de 3 mil empregos em Taubaté. Ela simplesmente tomou uma decisão de fechar a fábrica em 2021, né? Encerrou as atividades de celulares no mundo, levou a fábrica de monitor e notebook para Manaus e a fábrica continua fechada. Só que ela, esse ano, ela lança uma pedra fundamental e vai lançar uma fábrica no Paraná. Ou seja, não é possível a nossa cidade, aí o Poder Legislativo, o Poder Executivo, aceitar que a LG continue com uma área na esquina do Brasil, que a gente chama, né, que tem uma destinação social, geração de emprego e renda, ela deixa essa área desativada. Então precisa ser feita uma conversa séria com a LG, o que ela quer para essa área, e se ela realmente não investir mais naquilo que é a finalidade social, que é investimento na área de emprego, renda e tributos para Taubaté, nós temos que fazer um procedimento de retomada dessa área para destinar para uma outra empresa. E aí sim, o Executivo e também o Legislativo tem um papel fundamental nesses debates. Bom, o PC Lima também mandou uma mensagem para o senhor. Ele diz que é importante termos um representante do trabalhador em Taubaté. Isaac, levando em consideração a sua declaração que você será um mandato de oposição, porém com muita responsabilidade, o que a população pode esperar do senhor a partir de 2025? Olha, primeiramente pode esperar muita dedicação ao mandato. Como eu disse aqui inicialmente, tudo que eu faço com muita paixão, do ponto de vista da gente poder efetivamente fazer uma discussão propositiva na Câmara Municipal. Eu quero ter um mandato muito voltado para a periferia de Taubaté, e é uma coisa que me chama muita atenção desde a época de 2012, quando saí candidato. A nossa periferia, os bairros mais distantes aqui da região central, são, na sua grande maioria, esquecidos pelo poder público. Eu acho que não é uma pauta só do Isaac enquanto vereador. Eu acho que a Câmara pode, sim, ela está mais atenta aos problemas da comunidade, da periferia. Eu acho que nós podemos constituir, inclusive, um bloco de vereadores para visitar de forma periódica esses bairros, levantar as demandas, debater essas demandas junto ao Executivo, até para que a Câmara, efetivamente, muitas vezes o munícipe confunde, acha que a Câmara Municipal é um braço da Prefeitura. E não, ela tem a sua autonomia, né? Você tem no Brasil o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, para que a Câmara efetivamente possa demonstrar sua autonomia, eu acho que nós temos que levar a Câmara até a periferia de Taubaté. E quando eu falo periferia, porque realmente a gente percebe que de 2012 a 2024, quando eu revisitei esses bairros agora na eleição para vereador, quase nada mudou e tem condições que pioraram, né? Os índices de criminalidade, a falta de oportunidade para os nossos jovens na periferia. Então, eles se tornam invisíveis ao poder público e nós temos que torná-los visíveis para que a gente possa buscar conjuntamente as soluções para os problemas dessas comunidades. Então, é um outro olhar importante. E um outro olhar que eu vou ter no mandato é com
a questão do movimento sindical em Taubaté, onde eu tive apoio dos metalúrgicos de Taubaté, dos sindicatos dos bancários, dos condutores e também do serviço público, dos servidores públicos municipais. Então, o nosso mandato ele vai ser em defesa dos trabalhadores, mas também da nossa cidade. Esses são os pontos principais que nós vamos querer abordar ao longo dos 4 anos e a população pode esperar muita dedicação do meu trabalho e, inclusive, aquilo que é importante para o município, o apoio ao prefeito, que eu acho que Taubaté não merece mais ter 4 anos de um processo de desconstrução da cidade, especialmente as pessoas já não aguentam mais períodos de falta de crescimento da cidade de Taubaté. Bom, levando em consideração também, o senhor até citou o número de votos, né, que recebeu aqui na cidade, 2.400, e esse desejo, né, de ter uma continuidade aí de todos os serviços. O que o senhor espera para a nossa cidade ao final de 4 anos de um mandato? O que a gente vai ter deixado construído, de fato, aqui para o município? Olha, eu espero ao final de 4 anos ter deixado um legado importante, sobretudo no olhar do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista, um partido de esquerda, mas sobretudo um partido que busca realmente trabalhar com o desenvolvimento econômico e social das cidades e do país. Eu espero realmente que a gente possa ter ampliado as parcerias do governo federal em benefício para a nossa cidade e, acima de tudo, eu acho que nós temos que apresentar um plano diretor para a cidade de Taubaté, que daqui a 22 anos, Taubaté faz 400 anos, né? Então, eu tenho a certeza, se a gente deixar um legado nos próximos 4 anos, mas pensando em Taubaté nos próximos 20 anos, e que a gente tenha nos próximos 20 anos um crescimento econômico sustentável, para que a gente saia desse problema financeiro que a cidade vive, e que a gente volte a que as pessoas acreditem na cidade de Taubaté, não saiam para São José para procurar emprego, não saiam para Pinda, como eu vi muito disso de munícipes durante a campanha, nós já vamos ter deixado um bom legado para a cidade, e com certeza deixado uma marca importante do nosso mandato. O senhor disputou também a Prefeitura de Taubaté por 2 vezes, né, em 2012 e em 2016, como nós falamos aqui no início do nosso bate-papo. De que forma o senhor avalia essa sua experiência, sua trajetória, e de que forma ela pode contribuir agora como representante aqui no Poder Legislativo? Eu não tenho dúvida que ela é fundamental, né? Eu participei de um processo em 2002 muito rico, né, de conhecer efetivamente Eu era presidente do sindicato, então eu era voltado muito às questões da minha categoria, né? Da categoria metalúrgica. Quando eu saio candidato em 2012, você começa a olhar a cidade com seus problemas, efetivamente, né? E eu sempre falava o seguinte, que não adiantava, enquanto presidente do sindicato, a gente negociar um aumento real de salário, uma boa PLR para os trabalhadores, geração de emprego, se a cidade não cresce conjuntamente. E aí nós temos hoje índices de violências um dos maiores do país, problemas sérios na saúde que já se perduram há muitos anos. Então, a gente espera, efetivamente, com esse olhar de quem teve a possibilidade de ser candidato a prefeito por 2 anos, com essa votação em 93% das urnas da cidade, portanto, uma votação da cidade, efetivamente, contribuir não só com uma política do ponto de vista de determinados bairros, mas contribuir com a política da cidade, né? Então, é esse olhar que eu trago para a Câmara Municipal, de quem foi candidato a prefeito por 2 vezes, de quem foi presidente do Sindicato Metalúrgico de Taubaté, o principal sindicato da cidade, quem tem experiência, por exemplo, de negociar projetos importantes, como investimento com Volks, a época com Ford, a época com a LG, tive a oportunidade de ir na Coreia, então, por exemplo, eu sei que a LG pode produzir muita coisa aqui em Taubaté, então a gente quer debater isso enquanto vereador, junto com o prefeito, junto com a LG, junto com o sindicato, é importante participar desse debate. Então, é esse olhar que eu tenho muito diversificado, especialmente em conhecer a cidade, que a gente vai, com certeza, fazer um grande mandato e contribuir também com os demais vereadores que foram reeleitos e eleitos para a próxima legislatura. O senhor acredita que essa maneira aqui econômica, né, as montadoras ainda são uma força para a nossa região? Sem dúvida alguma, né? Não existe país que se desenvolva ou cidade que se desenvolva sem uma indústria forte, né? É lógico que hoje a indústria emprega muito menos, mas como eu disse aqui, um comparativo, né? Sorocaba, que era 27 mil, passou para 48, nós éramos 23, passamos para 13, então tem alguma coisa errada. Então é possível sim a gente voltar a ter uma cidade que receba investimentos. Por exemplo, nós estamos com a área da Ford parada, que a CSN lançou um projeto, comprou aquela área, que vai ser a empresa Prada,
né, que vai trazer empregos, só que a gente ainda não tem ainda as informações de quando começa. Então, é importante o Poder Legislativo acompanhar todas essas questões. E é importante aproveitar as oportunidades. O Brasil, o presidente Lula lançou o programa Nova Indústria Brasil, que já coloca a indústria nacional. O Brasil hoje é o país do mundo que mais cresce na área industrial. Então, nós temos um movimento muito forte da indústria chinesa vindo para o Brasil. Então, nós temos muitas oportunidades de trazer empregos de qualidade, e nós sabemos que, por exemplo, todo emprego é importante, como, por exemplo, na cultura de Taubaté, que precisa de investimento, mas a gente sabe que os melhores salários, os melhores benefícios estão naqueles empregos ligados à indústria. E, consequentemente, para cada vaga que você gera na indústria, você vai estar gerando também vagas de oportunidades nos outros setores, como o setor de serviço, setor de comércio. Então, a gente entende que é possível, sim, uma cidade crescer com planejamento em todas as suas áreas. Bom, eu quero ler aqui uma última mensagem, então, porque nosso tempo já está chegando ao fim. É da Olga Camilo. Ela diz: o mandato do vereador Isaac do Carmo é muito bem-vindo. Fiscalizar o executivo com responsabilidade e apresentar iniciativas para melhorar a vida das pessoas que vivem em Taubaté. É este o olhar. Quero agradecer a todas as mensagens, a todas as pessoas que acompanharam, e agradecer também ao senhor Isaac do Carmo por ter vindo aqui, participado. Com certeza teremos outras oportunidades para debater as suas ideias aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Ana Laura, agradeço a TV Câmara, agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que mandaram perguntas, e reafirmo aqui o meu compromisso enquanto vereador eleito de fazer um grande mandato pensando na cidade, porque é uma cidade que me abriu oportunidade para mim ter todas as minhas conquistas, sejam elas profissionais, familiares, meu filho. Então eu quero novamente poder retribuir todo esse carinho com que eu fui recebido pela cidade de Taubaté, contribuir com esse mandato e buscar realmente questões importantes e que ajude a cidade nossa a poder olhar um futuro melhor, mais promissor, com mais emprego, com mais saúde, mais segurança e mais felicidade, que é isso que todos nós buscamos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Essa foi a entrevista com Isaac do Carmo, vereador eleito pelo PT para a próxima legislatura. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais notícias para você. Olá, estamos de volta com a nossa programação. A proibição da marcha da maconha e o direito ao exame de trombofilia são dois dos projetos aprovados na sessão desta semana. Quem traz as informações para nós é a estagiária Isabela Vieira. Na sessão do dia 5, duas proposições passaram por segunda votação. O projeto de lei de autoria do vereador Richardson da Padaria garante a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil em Taubaté. A proposta quer alertar a sociedade e os órgãos do Estado ligados à saúde sobre a importância do exame para prevenir e tratar casos da doença na gravidez, evitando aborto espontâneo. Também garante o direito de toda mulher à investigação e ao tratamento da trombofilia. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Miranda proíbe a realização da Marcha da Maconha em áreas públicas. Em sua justificativa, o vereador aponta que, nos municípios onde aconteceram essas marchas, o Ministério Público acabou entrando com ações para que as prefeituras tomassem providências para evitar que crianças e adolescentes tenham contato com drogas ilícitas. O primeiro projeto foi aprovado pela totalidade dos vereadores e o segundo aprovado com o voto contrário da vereadora Thalita Cadeirante. Ambos seguem agora para o prefeito José Saldi, que pode vetá-los ou sancioná-los. Obrigada, Isabela, pelas informações. E se você que nos acompanha estiver interessado em pesquisar o texto completo, incluindo a justificativa dos vereadores para a apresentação dessas propostas, o site da Câmara tem a íntegra desse texto. O documento é público e está disponível no menu Atividades Legislativas. Acesse câmarataubaté.sp.gov.br. E hoje acontece a última audiência pública para discutir o Orçamento Municipal de 2025. As apresentações acontecem às 14h com as secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento Urbano, Inovação e Turismo, Habitação e de Administração, além da Procuradoria-Geral. Participe aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté.
E eu convido você que nos acompanha também a participar conosco, compartilhar a sua opinião aqui no nosso Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos no Boletim Câmara. Eu aguardo a sua mensagem. A tendência global indica que as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. E aqui na América Latina não é diferente. A repórter Tânia Vinhas traz os dados mais recentes sobre esse assunto. Segundo o Banco Mundial, na década de 1960, a taxa de fecundidade no mundo, ou seja, o número de filhos por mulher, era de 5,3. Atualmente, essa taxa é de 2,2. A América Latina não é exceção nessa tendência e, na verdade, essa região é a que registrou a maior queda da fecundidade entre 1950 e 2024, 68,4%. A média mundial de redução foi de 52,6%. Chile, Uruguai, Costa Rica e Cuba são os países com as taxas de fecundidade mais baixas, 1,5 filho por mulher, segundo o Fundo de População das Nações Unidas. Em seguida estão Brasil, com 1,6, e Colômbia, com 1,7. Martina Iopo, doutora em Sociologia pela Universidade de Cambridge e pesquisadora da Universidade Católica do Chile, explica que hoje as mulheres têm taxas de participação muito mais elevadas no mercado de trabalho e no ensino superior, e essa é uma mudança cultural muito relevante. As melhorias no acesso à educação, nos direitos reprodutivos, no planejamento familiar e as mudanças profundas nas normas sociais fizeram toda a diferença nesse novo comportamento. Hoje, ser mulher não significa ser mãe, e ter família não significa necessariamente ter filhos. O rápido declínio nos nascimentos na América Latina e no mundo surpreendeu e desafiou as estimativas feitas até mesmo por organizações internacionais, como as Nações Unidas. De acordo com a ONU, as taxas de fecundidade estão abaixo das taxas de reposição em mais da metade dos países, sendo que em quase 1/5 deles tem agora uma fecundidade ultra baixa, com menos de 1,4 filhos por mulher. Para os especialistas, uma mudança notável na demografia será que o número de pessoas com mais de 65 anos ultrapassará o número de pessoas com menos de 18 até o final da década de 2070, enquanto haverá mais pessoas com mais de 80 anos do que bebês com menos de 1 ano até antes disso. Essa situação implica que em um futuro não muito distante, haverá menos trabalhadores e mais aposentados em praticamente o mundo todo. Eis um grande desafio para a economia. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E do outro lado desse espectro, ou seja, com altas taxas de fecundidade na América Latina, estão Haiti, com 2,7 filhos por mulher, o Paraguai, com 2,4, e Bolívia, Peru e Venezuela, com 2,1. Em alguns países africanos, no entanto, esses números são muito maiores, como o Níger, por exemplo, com uma taxa de 6,6. Dados do Ministério da Saúde indicam que 61,4% da população nas capitais brasileiras apresenta sobrepeso, enquanto 24,3% vivem com obesidade. Em todo o planeta, a Federação Mundial de Obesidade estima que o número de adultos com sobrepeso ou obesidade chegará a 3,3 bilhões em 2035. Nesse contexto, as entidades avaliam que não se pode assistir à crescente demanda sem se preocupar com a qualidade da assistência prestada a esses pacientes. O atendimento a pacientes obesos em emergências de todo o país requer adaptações urgentes, incluindo adequações na estrutura hospitalar, como o uso de macas reforçadas, até a capacitação de equipes para procedimentos, como intubação e acesso venoso, por exemplo. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina de Emergência e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Exames de imagem, segundo essas entidades,
também enfrentam limitações entre pacientes com obesidade ou sobrepeso. Ultrassonografias e radiografias são prejudicadas pela presença de tecido adiposo, enquanto tomografias e ressonâncias muitas vezes requerem múltiplas varreduras, prolongando o tempo de exame e aumentando a exposição à radiação. As entidades defendem ainda a criação, em caráter de urgência, de protocolos clínicos padronizados para o cuidado de pacientes com obesidade grave em emergências, incluindo adaptações físicas e suporte psicológico necessário. 2 radares terão a localização alterada, segundo a Prefeitura aqui de Taubaté. Um deles será instalado na Avenida Dom Pedro, no bairro Campos Elíseos. O repórter Lucas Levin traz mais informações. Com o objetivo de aumentar a segurança nas vias, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté começou a transferência de radares para locais estratégicos da cidade. O radar que estava na rua Dino Bueno foi transferido para a Avenida Dom Pedro, enquanto o radar que ficava na Avenida Marrocos agora está na Avenida Santa Cruz do Areão. Essas realocações visam diminuir o número de acidentes e controlar a velocidade em áreas de maior movimento de veículos e pedestres. Além das mudanças, a Secretaria programou para esta quarta-feira, 6 de novembro, a aferição dos radares em diversos pontos da cidade. Essa aferição tem como objetivo assegurar o correto funcionamento dos dispositivos e provocará interdições temporárias em 6 locais, com previsão de duração de 20 minutos em cada um. Os trechos estarão devidamente sinalizados e contarão com a presença de agentes de trânsito para orientação dos motoristas. Com essas mudanças e aferições, espera-se que as vias de Taubaté tenham um controle de velocidade mais eficaz, promovendo a segurança no trânsito e contribuindo para a modernização da infraestrutura viária aqui da cidade. Obrigada, Lucas, pelas informações. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Câmara de Taubaté aprovou o projeto que visa proibir a realização da Marcha da Maconha no município ou de eventos que façam apologia ao consumo de drogas ilícitas que causem dependência física e ou psíquica. O texto seguirá para análise do prefeito José Saldi, que poderá vetar ou sancionar o projeto. G1 destaca: Taubaté divulga resultado de análise larvária do mosquito da dengue e aponta bairros com maiores incidências. Os maiores índices foram encontrados nas áreas denominadas 7 e 8. A área 7 é composta por 22 bairros, entre eles Alto de São João, Bom Conselho, Independência, Jardim das Nações, Jardim Maria Augusta e Santa Luzia. A área 8 é composta por 13 bairros, como Alto do Cristo, Alto de São Pedro, Chácara Silvestre e Parque Três Marias. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: extrato de própolis pode ajudar no tratamento de arboviroses, como zika e chikungunya. O extrato foi testado in vitro e reduziu significativamente a carga viral de 3 tipos virais. É importante destacar que o própolis do estudo é diferente da comercial encontrada nas farmácias. E, por fim, o portal R7 traz como manchete: INSS pagará 13º salário aos novos segurados com o benefício de novembro. Pagamento será feito em parcela única entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, de acordo com o calendário oficial. O Brasil descarta cerca de 1,3 milhão de toneladas de resíduos plásticos todos os anos no Oceano Atlântico. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora com mais informações. É isso mesmo, cerca de 1.300.000 toneladas de plástico são jogadas no nosso oceano todos os anos, o que coloca o Brasil na 8ª posição do ranking dos países que mais poluem os mares no mundo. À frente do Brasil estão apenas Filipinas, Índia, Malásia, China, Indonésia, Mianmar e Vietnã.
O levantamento é da ONG Oceana e foi publicado no relatório Fragmentos da Destruição, Impacto do Plástico à Biodiversidade Marinha Brasileira. O analista de campanhas da Oceana, Irã Magno, afirma que o Brasil precisa avançar com urgência na busca de soluções para a crise global do plástico. E o maior desafio é acabar com a quantidade de itens descartáveis e embalagens que são rapidamente jogadas no lixo após serem abertas. O especialista explica que o plástico representa uma grave ameaça à saúde de diversas espécies. Mais de 200 delas já foram registradas com ingestão de plástico por aqui, incluindo tartarugas, aves, mamíferos, peixes, crustáceos, moluscos, corais e plâncton. 49 das 99 espécies de aves, répteis e mamíferos analisados pelo projeto de monitoramento de praias tinham plástico no estômago. E essa poluição não afeta apenas a fauna litorânea. 98% dos peixes amazônicos pesquisados tinham plástico ou microplástico no intestino e nas brânquias. Carla Bastos Vidal, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, alerta que 9 das 10 espécies de peixes mais consumidas no mundo contêm plástico em seus organismos, e que estudos mostram que uma pessoa pode ingerir entre 0,1 e 5 gramas de plástico por semana, o que equivale ao peso de um cartão de crédito. Irã Magno garante que um mar saudável pode oferecer uma boa refeição de pescados a 1 bilhão de pessoas todos os dias. Mas, para isso, o ecossistema deve estar em equilíbrio, com a ajuda de todos. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E atualmente um projeto de lei tramita no Congresso e propõe medidas que reduzem a produção dos plásticos descartáveis e estabelece também iniciativas para que todo plástico que for produzido no país tenha características adequadas para reutilização, reciclagem efetiva ou compostagem, evitando que eles virem resíduos e se acumulem no meio ambiente. Os estudantes que faltaram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, agora de 2024, por problemas logísticos, como desastres naturais e falta de energia elétrica, ou por estarem infectados por doenças previstas no edital, poderão solicitar para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Haverá apenas uma reaplicação de provas. O pedido de reaplicação do exame deverá ser feito na página do participante entre os dias 11 e 15 de novembro. As solicitações e a documentação apresentada serão analisadas individualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável pelo Enem. O inscrito deverá fazer a solicitação de reaplicação da prova correspondente ao dia em que faltou e que tenha justificativa. Conforme previsto no edital, o simples pedido do candidato em uma das fases aí das provas do exame e o envio do documento comprobatório não garantem a reaplicação da prova. É necessário que o INEP aprove a solicitação do pedido de reaplicação. Senhores abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Taubaté. São 150 oportunidades. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Senhores, está com 150 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação em Taubaté. São 3 cursos com 50 vagas cada. Os cursos são Gestão da Hospitalidade, voltado para serviços de camareira, a Magia Disney em Atendimentos e Serviços, voltado para a gastronomia, e Excelência de Qualidade Disney, para serviços de cozinha. Todos serão ministrados pelo professor Celso Silva e têm uma carga horária de 3 horas cada. As inscrições devem ser feitas no site senhores.com.br, na aba Inscrições, e depois clicar em Cursos Gratuitos. As aulas acontecerão no Hotel Ibis, localizado na Avenida Independência, aqui em Taubaté. Obrigada, Lucas, pelas informações. E todos os inscritos vão receber certificado de participação e as atividades serão realizadas entre os dias 13 e 14 agora de novembro. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com os senhores pelo WhatsApp, que é o DDD 12
99745-1675. E uma pesquisa divulgada ontem, dia 5, pela empresa Robert Half, de recrutamento e seleção, revelou quais serão os profissionais mais procurados no Brasil em 2025. São 8 áreas de atuação: engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia e vendas e marketing. Na lista estão engenheiro de vendas, analista contábil, desenvolvedor back-end, gerente de marketing e diretor financeiro. O Guia Salarial da Recrutadora, que é publicado todos os anos, também aponta os segmentos que vão liderar as contratações em cada um desses setores, além das habilidades técnicas, comportamentais e certificações que são mais exigidas. As empresas vão valorizar, por exemplo, conhecimentos em inteligência artificial, análise de dados, inglês e tecnologia imersiva. Taubaté conta com um espaço que concentra serviços de apoio ao trabalhador e ao empreendedor. É o Desenvolve Taubaté, que reúne o balcão de emprego, o posto de atendimento ao trabalhador, conhecido como PAT, o SEBRAE, o Banco do Povo, a Sala do Empreendedor e o INCRA. A repórter Fernanda Ribeiro traz os detalhes para nós. O Desenvolve Taubaté fica na Rodoviária Nova e funciona das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Lá tem o balcão de emprego e o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, que concentra ofertas de vagas de trabalho e direciona currículos com o perfil para as oportunidades oferecidas. No site da Prefeitura, o interessado pode conferir as vagas disponíveis, mas para se candidatar à vaga é preciso comparecer pessoalmente. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, também está presente no Desenvolve Taubaté e oferece orientação para a abertura de micro e pequena empresa, obtenção de crédito, além de cursos de capacitação. O Banco do Povo presta esclarecimentos para quem está interessado na modalidade de crédito que o governo do estado oferece aos pequenos empreendedores. A Sala do Empreendedor é o local para orientações sobre abertura e encerramento de MEI, o microempreendedor individual. Orienta também sobre alvará de funcionamento e inscrição municipal. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também tem representante no espaço do Desenvolve Taubaté, para dar apoio a proprietários de imóveis rurais em questões de regularização. Obrigada, Fernanda. E se você está à procura de uma vaga de trabalho ou pretende começar uma pequena empresa, pode aproveitar esse apoio que o poder público oferece no Desenvolve Taubaté, que dá um suporte importante para o trabalhador e também para o pequeno empreendedor. E agora vamos à previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Murilo Henrique. Quarta-feira, Taubaté vai ter um tempo chuvoso à tarde. As temperaturas podem variar entre 20 e 28 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 65%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h17 da tarde. As informações são da Climatempo Meteorologia. Obrigada, Murilo. E como ele trouxe pra gente, a chuva pode vir a qualquer hora do dia, mas deve ganhar força agora no período da tarde. Mas não é esperada uma chuva muito intensa. O volume previsto é de aproximadamente 4 milímetros. E a temperatura fica mais elevada, mas olha, se prepare, viu? Porque o final de semana promete ser de chuva e de frio. E agora, uma curiosidade para hoje. Nós temos alta probabilidade de formação de arco-íris. Esse fenômeno ocorre quando a luz do sol atravessa as gotas de água suspensas na atmosfera. Então, se nós tivermos chuva, possivelmente poderemos ver o arco-íris.
A Federação Nacional de Call Center, provedores, instalação e manutenção de infraestrutura de redes de telecomunicações e informática, o FENINFRA, lançou nesta semana uma campanha para conscientizar sobre a importância da regulamentação e fiscalização do uso compartilhado dos postes de energia elétrica. A iniciativa destaca as consequências negativas da exploração desordenada dessas estruturas, como roubo de cabos, pirataria, interrupções nos serviços, impacto visual urbano e também riscos à segurança. A campanha também defende a criação de uma figura responsável pela gestão e fiscalização dos postes e reforça a urgência de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprove essa regulamentação. Segundo a FENINFRA, é preciso eliminar os fios das ligações irregulares promovidas por empresas fantasmas que têm atuado livremente diante da falta de regulamentação e fiscalização. No cenário atual, as prestadoras de serviços idôneas não conseguem trabalhar de modo adequado devido à sobrecarga de cabos nos postes e também à precariedade das instalações. Para a federação, a regulamentação e a boa gestão dos postes poderiam melhorar a qualidade dos serviços de telecomunicações e energia. Essas ações incluem aumentar a segurança para os trabalhadores e também para os consumidores e reduzir os impactos urbanos, como a poluição visual e o risco de acidentes. E hoje tem Mix ao vivo com o apresentador Josivaldo Oliveira a partir das 2 horas da tarde, trazendo o melhor da nossa programação. E no final da tarde, a partir das 5 horas, tem o Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter. Não perca! E lembrando que hoje acontece a última audiência pública para discutir o orçamento municipal de 2025. As apresentações acontecem às 2 horas da tarde com as secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento Urbano, Inovação e Turismo, Habitação e de Administração, além da Procuradoria-Geral. Você pode participar aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quarta-feira, dia 6 de novembro. Eu retorno amanhã a partir das 9h30 com mais notícias para você. Até mais!